Efésios, capítulo 2, versículo 8. Todo mundo achou? Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Irmãos, esse versículo aqui, eu considero um deles, mas esse é o mais forte ainda. Esse versículo acaba com toda a religião. Religião de méritos, religião do sacrifício, religião do fazer para receber, a religião da barganha, do toma lá da cá, Você já deve ter muito ouvido sobre isso, que a gente tem que honrar a Deus. Aí eles pegam um versículo lá do Velho Testamento, que não tem nada mais a ver com o dia de hoje, que é 1 Samuel 2,30, lá do Eli, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Você já ouviu muitas vezes isso. Só que isso não vale mais para nós hoje. Amém? E isso Deus falou lá para o Eli. Eu honro os que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Hoje, Jesus não despreza ninguém. Ele mesmo disse: o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, essa doutrina da honra, que Deus só honra quem honra Ele, isso é coisa da religião, do Velho Testamento. É claro que nós devemos honrar a Deus, ser grato a Ele. Mas Deus não está esperando que eu faça para que eu venha receber depois em troca a honra que eu dei, a honra que Ele só vai me honrar se eu honrar primeiro Ele. Isso não é do Evangelho. Jesus fez o bem, Jesus curava a todo mundo. Ele não perguntava de que religião era, Ele não perguntava nada. Ele só dizia: tua fé te salvou. Ele atendia a todos. Não havia uma condição. Jesus não colocava uma condição para curar as pessoas, senão somente o quê? A fé. Então, esse versículo aqui acaba com a religião e com a religiosidade, de que eu tenho que fazer algo para me receber em troca. Veja que ele diz no versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. O que é dom? É presente. Então a salvação não é aquilo que eu faço. Não existe nada que eu e você possamos fazer para ser salvo, irmão. Porque a salvação é Ele quem fez. Não foi eu quem fiz, não é eu que me salvo. Eu não vou chegar no céu, com o peito estufado, com orgulho, graças a Deus, porque eu fiz o que eu tinha que ter feito. Não tenho mérito algum, nenhum de nós temos mérito, o mérito é dele. Pelo contrário, nós vamos chegar no céu e vamos dar graças a Deus: Senhor, porque foi a tua misericórdia, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. É isso que agrada a Deus. Por isso que na parábola do fariseu e do publicano, um era orgulhoso. Lembra do fariseu? Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, porque eu faço isso, faço aquilo. Ele expôs a vida religiosa dele. Jejum, dou dízimo de tudo, faço um monte de coisa. Aí desprezou: eu não sou como esse pecador. Aí o publicano, que representa o pecador, só disse o quê? Tem misericórdia de mim. E Jesus disse: esse que se humilhou, que reconheceu, voltou justificado para casa, e não o religioso orgulhoso. Então isso aqui, irmãos, a religião e os religiosos não entenderam ainda, que é pela graça. Quando Paulo orou 3 vezes para se livrar de algo, Jesus disse o que para ele? A minha graça te basta, ou seja, é suficiente. Só que isso aqui não entra na cabeça dos religiosos, que tudo tem que ter um ritual, não é? Tudo eu tenho que fazer um ritual, eu tenho que ter um objeto. Se o pastor não der a água santa e a pessoa não leva para casa, não acredita. Se o pastor não der o olhinho, a pessoa não acredita. Ela fica dependente dessas coisas. Se o pastor não der o sabonete ungido, a toalha ungida para a pessoa passar, aqui é a minha toalhinha aqui, para a pessoa passar, a pessoa não acredita.
Quer dizer, ela crê, e na verdade essas coisas são tudo crendice, não tem nada a ver com fé. Fé é aquilo, é crer naquilo que já foi feito na cruz. Amém? Então, isso ainda não entrou na cabeça da religião e dos religiosos, que é pela graça, que é um presente de Deus, que Ele já nos deu esse presente. Quem recebe esse presente? Você crê? Então não tem algo que eu possa fazer, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que já foi feito. É aquele exemplo que a gente sempre fala, a diferença entre o Evangelho e a religião. A religião é o homem se esforçando para tentar alcançar Deus e nunca consegue. Através de sacrifícios, rituais, regras, esforço, penitência, atividade, muita atividade religiosa, e nunca está satisfeito e nunca chega a lugar algum. O Evangelho é o contrário, é Deus nos alcançando, estendendo a mão e nos alcançando. Então, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Olha o que ele diz agora no versículo 9. Não vem do quê? Das obras. Para que ninguém o quê? Se glorie. Irmãos, quantos evangélicos se gloriam? Não porque eu fiz uma consagração pesada. Olha aí, se gloriando. Não porque eu fiz um jejum. Não porque eu dei uma oferta. Aí Deus me retribuiu. Ainda que você crê na semeadura, né? Na lei da semeadura, que você planta, você colhe. Mas essas pessoas, elas se orgulham das suas obras. E nada é pelas obras, tudo é pela graça. Só que a religião não entende isso, os religiosos não entendem isso. Mas nós temos que entender e viver. Que não é por aquilo que nós fazemos, não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade humana. Então, ao invés de tentar fazer algo para agradar a Deus, para ver se Ele me abençoa, eu creio naquilo que Ele já fez. E eu me agrado do que Ele fez e eu aceito e recebo. Amém? Até o Espírito Santo, sabia? O que a religião ensina? Que você tem que buscar Espírito Santo. Só que o Evangelho não diz isso. O Evangelho manda você receber. O Evangelho não manda eu buscar. O Evangelho manda eu crer e receber. Isso é um assunto para a gente falar um outro dia. Eu já preguei sobre isso. Eu não vou pregar sobre isso agora. Quando você crê, você recebe. O Espírito Santo nos foi dado. Não é algo que eu vou atrás para conseguir. Você deve conhecer pessoas que dizem assim, que tem tantos anos de Evangelho que a vida inteira busca o Espírito Santo. Talvez você era assim. Poxa, até hoje a pessoa pensa, por um período, quando eu passei, era novo na igreja, eu achava que eu não tinha o Espírito Santo, porque me ensinaram que eu tinha que buscar. E toda vez que o pastor falava, vem aqui na frente, quem veio para buscar? Eu ia, porque eu pensava que eu tinha que buscar para receber. Até o dia que eu entendi que o Evangelho não ensina a buscar, ensina a receber. Então, aí você passa a crer e viver aquilo que não foi conquistado por mim, mas foi conquistado por Ele e Ele me deu. Então é um presente. Então passe a viver esse presente. E isso é por meio, para a gente finalizar aqui, versículo 8 de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. Esse é o meio, somente a fé. Então não é o sacrifício, não são as nossas obras, não é o que eu faço para agradar a Deus. Não é assim quando a gente tinha uma vida religiosa, a gente vivia fazendo de tudo para tentar agradar a Deus. Só que dentro de nós a gente nunca tinha aquele sentimento que a gente estava agradando a Deus. Porque não tem nada que a gente possa fazer para agradar a Deus. É aquilo que Ele já fez e que nós devemos assumir. Então, é por meio da fé. A fé no quê? Naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele disse, está consumado. Quando Ele disse, está consumado, a obra foi feita. Então hoje, eu não tenho que buscar, hoje eu tenho que receber. Hoje eu não tenho que fazer, hoje eu tenho que receber. Eu tenho que viver, eu tenho que assumir na minha vida. A religião é fazer, o Evangelho é receber. Amém? Quando você entende isso, você fica em paz.
E isso é a fé. E é isso que Paulo diz aqui, para finalizar, Atos 20. Vamos terminar aqui em Atos 20, versículo 20 e 21. Isso aqui era uma carta de despedida do apóstolo Paulo. Estava se despedindo da igreja de Éfeso. Olha o que ele diz no versículo 20. Todo mundo achou? Atos capítulo 20, versículo 20. Ele disse assim: como nada que útil seja, deixei de vos ensinar, de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. O que? Versículo 21, leia comigo agora. Testificando tanto aos judeus como aos gregos. O que? A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que ele pregava tanto para judeu quanto para grego. Para judeu, conversão a Deus. Conversão a Deus estava ligado aos judeus. A conversão a Deus. Pastor, mas hoje não tem que pregar conversão a Deus? Não, hoje é a fé em Jesus. Claro que a gente se converte, a gente muda de vida. Mas, por isso que Paulo fala aqui, versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos. O que? A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lá em Efésios, o que? Pela graça sois salvos, mediante o que? A fé em Jesus. O que é a fé em Jesus? Diz, eu creio em Jesus. Não, a fé naquilo que ele fez, na obra que foi feita. Quando eu creio na obra da cruz, na obra que foi feita, então eu creio que pela sua graça eu sou salvo. Eu já estou salvo. Eu não fico com medo, eu não fico buscando minha salvação. Você não tem que vir aqui buscar a tua salvação, porque a salvação é um ato de fé, de crença. É crer, e você já é salvo no teu coração. E era isso que Paulo estava falando aqui, que ele pregava tanto aos judeus quanto ao grego. A conversão a Deus e a fé em Jesus. Todos nós já fomos convertidos, no sentido de que a gente decidiu mudar de vida, não é verdade? Então, hoje nós temos que ficar com a fé em Jesus. É essa fé que nos move, é essa fé que faz a gente crer que nós somos salvos, fomos perdoados, que Ele nos abençoou, como a gente já falou aqui tantas vezes, de Efésios 1:3, 2 Pedro 1:3, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bens. É essa fé. Então alguém pode falar assim, mas se conversão a Deus e fé em Jesus não é a mesma coisa? Teoricamente sim, mas na prática não, porque na prática, fé em Jesus é a fé no Evangelho, é a fé naquilo que Ele fez, naquilo que Ele ensinou. Não adianta alguém falar que tem fé em Jesus se vive como se vivesse na lei. Lei de Moisés, rituais, regras do Velho Testamento. Isso não é fé. Pode ver, a religião, irmãos, qual que é a diferença da religião e do Evangelho nessa parte? A religião trata mais de conversão. A religião trata mais de mudança de regras de mudança de comportamento. O Evangelho trata do coração, que está ligado à fé em Jesus. Então a religião se preocupa com conversão. Fulano não se converteu, ciclano se converteu. Você tem que se converter. Quando o Evangelho trata do quê? Fé em Jesus. Às vezes a gente não mudou por completo. Tem muita coisa, irmãos, que às vezes ainda falta em nós mudar. Eu não vou pedir aqui para levantar a mão quem acha que tem coisa na sua vida que tem que mudar, porque tem, na minha vida tem. E não é uma não, tem várias coisas. Então, a conversão a Deus, a gente está a cada dia, a cada tempo, nós estamos mudando, como diz lá em Provérbios, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar a ser dia perfeito. Assim é a nossa vida, nós vamos melhorando a cada dia. Nós não somos perfeitos. Então, o que prevalece para nós? A conversão somente? Não, a fé em Cristo, que é ela que decide tudo. Não adianta a religião pregar em conversão se a pessoa não crê que pela graça ela já é salva, que pela graça ela já foi curada, que pela graça ela já foi abençoada. A pessoa até muda alguma maneira de comportamento. Eu me converti. Mas a pessoa tem medo de morrer e ir para o inferno, vive fazendo sacrifício, vive buscando o Espírito Santo, nunca crê que já recebeu. Então ela se converteu, na verdade, à religião. Mudou a rotina religiosa. Mudou a maneira de se comportar para uma rotina religiosa, mas não vive a fé em Jesus.
Então a gente tem que viver a fé em Jesus, que nos ensina que pela graça somos salvos. Amém? Que Deus fale mais ao teu coração. Amém, meus irmãos?